curtir no meio, como que inicia disfarce. Aleluia. Eu saudação para da igreja com a santa paz do Senhor Jesus nessa noite. Amém. Você que nos acompanha pela live, se sinta também abraçado pelo Espírito Santo de Deus nessa noite. Convido você, aqueles que puderem se colocar sobre os vossos pés, a abrir a Bíblia em Josué 1:6. Palavra de Deus. Em Josué 1:6 diz assim: esforçai-te de bem com ânimo, porque tu farás a esse povo herdar a terra que te jurei a seus pais que lhe daria. Amém? Podemos assentar na igreja. A palavra de Deus em Josué 1 diz que, chegando perto da morte de Moisés, Josué assume o lugar de Moisés para atravessar o povo na terra prometida. Talvez você entrou aqui nessa noite desanimado, desmotivado, dizendo não tem mais jeito. Mas eis que eu te digo, o Deus que faz milagre, Ele está aqui nessa noite. O mesmo Deus que estava com Josué naquele deserto, Ele está aqui nessa noite. Deus tremendo e santo, nós estamos aqui reunidos no teu santo nome, Senhor Jesus. Todo louvor, toda honra, toda glória seja dada somente a ti, Senhor Jesus. Nós não sabemos, eu não sei como chegou os teus filhos amados dentro dessa igreja hoje, mas eu sei que o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, Ele está aqui nessa noite. Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. Que esse culto é para ti. Faça dele conforme a tua vontade, conforme o teu querer, soberano Deus. Te apresento cada membro que se faz presente aqui. Te apresento cada pessoa que acompanha pela live, Senhor Jesus. Pai, nessa noite, em especial, quero te apresentar a Aline, Senhor. A Aline se encontra hospitalizada aqui no hospital de Chapadão do Sul. Pai, a medicina diz que não, mas nós cremos no sim do Senhor Jesus. Espírito Santo, visita tua filha. Mesmo que seja no último momento, nós cremos no milagre, na cura, na vida da Aline, Senhor. Existe um processo que passamos que nós não conseguimos entender, que somente o Senhor para nos fazer compreender, Senhor Jesus. Espírito Santo, visita a Aline ali naquele leito, naquele hospital. Dê conforto ao seu coração, dê conforto à sua alma, Senhor. Nós oramos que a Aline seja curada, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado, Senhor Jesus Cristo. Eu te louvo e te agradeço nessa noite. É no nome do Senhor Jesus Cristo. Podeis assentar novamente, perdão, palavras. Quem puder abrir as vossas Bíblias, vamos de Paulinho da Arca 525? Heitor Samuel, vamos tocar? Vamos? Amém. 525 da Arca Cristã, vamos todo mundo junto glorificar esse Deus maravilhoso, esse Deus tremendo e santo que está aqui conosco nessa noite, amém? Amém, igreja? Deus é maravilhoso. Só sei te dizer que Deus ele é fiel, oh Jesus Cristo. Nós queremos, Senhor Jesus, na tua fidelidade, Senhor. Tu és o soberano de nossas vidas, Deus. Oh Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. Vai falando com a tua igreja, Espírito Santo. Vai tocando em vidas, Espírito Santo, Deus. Vai tocando, Senhor. Oh, aleluia.
justificando a ausência do pastor nessa noite. O nosso pastor está com o pai enfermo e ele teve que levar o pai dele até Paranaíba, que estará passando por um procedimento cirúrgico amanhã. Essa amada igreja, aqueles que puderem estar colocando o nome do Senhor Paulo em oração, para que o Senhor venha abençoar os médicos, anestesistas, os instrumentistas e que dê tudo certo, porque nós, assim como naquela época Josué acreditou que Deus estaria na vida dele, assim como esteve na vida de Moisés, nós cremos nesse Deus na nossa vida e ele se faz presente na nossa vida dia após dia. As lutas vêm muitas vezes para nos fortalecer. No deserto não é lugar de morte, mas sim é de vida, porque é no deserto que Deus forja o nosso caráter, é no deserto que nós manifestamos a nossa fé, porque quando tudo está bem, a gente não busca, a gente não adora, a gente não ora, a gente entra na nossa zona de conforto, mas quando o Senhor nos permite entrar no deserto, é ali que Ele forja o nosso caráter, e muitas vezes necessitamos entrar nesse deserto, mas Deus diz nessa noite: ei filha, eu vou estar contigo nesse deserto, assim como eu estive com Moisés, Abraão, Isaac e Jacó. O Deus de Israel, Ele está aqui nessa noite, e Ele diz para nós nessa noite: ei, o seu problema não é nada. Aleluia. Talvez você adentrou aqui preocupado com dívida, com financeiro, com dor. Essa Aline que eu acabei de citar está em fase terminal de câncer. Uma jovem que não tem nem 30 anos. Uma jovem que tem um bebê de 1 aninho. À espera de um milagre. Deus pode curar? Pode não curar. Mas nós cremos no Deus que opera o milagre. E até o último minuto nós vamos suplicar ao Senhor pela vida dela. Ela é amiga da minha filha, de adolescência. Então eu creio no Deus de milagre, porque Deus, Ele não mudou. O mesmo Deus, desde o início da palavra de Deus, desde Gênesis, Ele é o mesmo de hoje. Deus, Ele não muda, quem muda somos nós. Somos nós que nos afastamos dEle. Somos nós que deixamos as coisas oportunas do mundo roubar o lugar que é do Senhor Jesus Cristo. Somos nós que fazemos isso, porque Ele é o mesmo. E aqui em Josué 1, lá no 7 diz assim: tão somente esforçai-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Senhor, desde quando Jesus esteve na terra, Ele tem nos treinado a sermos servos dEle. E lá em Apocalipse Ele fala: se você permanecer firme, se você for fiel até o fim, você vai cear comigo naquele grande dia. Aqui na terra nós só estamos de passagem, tudo é passageiro, mas a eternidade é para sempre. Sempre e sempre estaremos ao lado do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero convidar a irmã Geise para estar louvando essa noite. Que o Espírito Santo venha falar com cada um de nós, que Ele já tem falado. Ele já está tocando em vidas aqui nessa noite. Amém? Salve na igreja, papai do Senhor Jesus. Amém. Com o nome de Deus, essa noite, Quem
essa oportunidade em nome de Jesus. Deus, Ele é fiel na igreja. E a hora que eu passei o microfone para a irmã estava louvando, que eu dei a volta ali, o Espírito Santo começou a falar ao meu coração. Se Deus fizer, é Deus. Se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo teu Deus. Se aquilo que você tanto pediu, Ele não atender, Ele vai continuar sendo teu Deus. Você vai continuar adorando. Você vai continuar buscando. Você vai continuar buscando Ele nas madrugadas, jejuando. Você vai continuar. Amada igreja, tem coisas que nós pedimos ao Senhor e Ele não nos vai. Ele vai dizer não. Grandes homens da Bíblia ouviram o não de Deus. Nós também podemos ouvir não. Eu já passei por isso, de orar e Deus dizer não para mim. No primeiro momento eu não entendi. Rapidamente, vou contar para os irmãos rápido. Uma colega de serviço tinha uma sobrinha e ela foi doente, foi parada da UTI. E eu lembro que isso há uns 10 anos atrás, eu recém-convertida, assim, termos recém-convertida, a gente ficou dentro da igreja, fica lá, vem cá, meio vai, enfim, resumindo. E eu lembro que eu comecei a orar nas madrugadas, e numa madrugada Deus disse: não, eu vou recolher. E eu lembro que realmente isso de fato aconteceu. No primeiro momento eu não quis acreditar naquilo, porque a gente nunca aceita o não de Deus, a gente só quer sim, né? Igual quando a gente faz pedido com o pai e fala: eu quero. E eu lembro que eu orando naquela madrugada, o Senhor disse não para mim. E eu fiquei bastante chateada, mas mesmo assim eu perseverei com a minha fé e continuei. Deus recolheu aquela criança. Mais para frente eu fui entender por que Deus recolheu aquela criança. Enfim. Então assim, Deus ele trabalha de formas que muitas vezes nós não vamos entender o hoje. Nós só vamos entender amanhã. Mas o que eu tenho para dizer para os irmãos hoje, vocês que estão aqui, vocês que estão na live, adore como se fosse o seu último dia. Ore como se fosse o seu último dia. Busque ao Senhor como se fosse o seu último dia. Não se importe com quem está à sua direita ou à sua esquerda, com quem está vendo. Se preocupe se você está tocando o coração de Deus. Porque é para Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nós estamos aqui para Jesus Cristo. Não é para os seres humanos, não é para Jesus. E a presença dele aqui nessa noite é real, é surreal. Eu posso sentir a presença do Espírito Santo. Aleluia, Deus, és fiel. Glória a Deus, Senhor, nos tem cuidado, Deus. Aleluia. Senhor. Mesmo sendo falhos, pecador, Ele ainda nos ama.
Quantos estão felizes em vir à casa de Deus nessa noite? Glória a Deus. Aleluia. Eu creio que Deus é fiel, que Deus está fazendo a obra no meio de nós. Quem quiser puder também, Lucas 13. Lucas 13, do 11 em diante. Não podemos aceitar o que é normal se tornar natural em nossas vidas. Você está aprendendo através dessa mensagem. Lucas 13, do 11 em diante, diz assim: que se aproximou uma mulher possuída, havia 18 anos, por um espírito de enfermidade que a mantinha doente. Ela caminhava encurvada, sem condição alguma de se endireitar. E observava Jesus, pediu que viesse à frente. Ele afirmou: mulher, estás livre da tua enfermidade. Em seguida lhe impôs as mãos, e naquele mesmo instante ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Só apenas. Aqui nós vemos essa mulher enferma há 18 anos, a Bíblia diz. Havia 18 anos que essa mulher ela estava encurvada. E se nós formos pegarmos no relato, nós vemos que essa mulher estava no lugar certo, no momento certo e na hora certa. O milagre chegou na vida dela, não foi através de uma simples coisa. O milagre chegou na vida dela porque ela tomou uma posição e foi até a sinagoga, até a igreja. Quero te dizer nessa noite, quando você toma uma posição e fala: hoje eu vou à casa do Senhor adorar, hoje eu vou à casa do Senhor prestar um culto. Quando você se move e vem para a casa de Deus, sabe o que acontece? Acontece como essa mulher. Você vem caminhar na casa do Senhor, e quando você está dentro da casa de Deus, você vai se deparar com aquele, que faz, o cego enxergar. Você vai se deparar com aquele, que faz o mundo falar. Você vai se deparar com aquele, que, fez o mar se abrir. Você vai se, como diz, você vai se deparar com tudo isso. E muitas vezes você fala: Senhor, eis-me aqui nessa noite. E muitas vezes você está doente há anos, como essa mulher estava encurvada há anos. Mas eu quero te dizer assim, entenda uma coisa: há tipos de doenças, de coisas que acontecem em nossa vida que é natural. Como diz que é natural da natureza, do nosso viver. Vamos ficar doentes, vai acontecer. Mas não podemos deixar este natural se tornar normal em nossas vidas muitas vezes. Porque existe a doença que vem natural e existe a doença onde nós acabamos de ler aqui, que é uma enfermidade que o inimigo lança sobre a vida de pessoas. Essa mulher não tinha uma doença natural, essa mulher tinha uma doença que era uma enfermidade lançada, de um espírito maligno sobre a vida dela. Eu quero te dizer assim nessa noite: não vamos deixar, ficar normal qualquer doença em nossas vidas. Muitas vezes você entrou aqui nessa noite e fala: mas está acontecendo algo, estou doente, está assim. Mas a maioria das vezes não é coisa natural que acontece no dia a dia, não é coisa que vai vir, sobre a tua vida no dia a dia. Muitas vezes é uma seta, é algo lançado sobre a tua vida para parar o teu caminhado, para parar o teu chamado, para parar a tua vida com Cristo. Essa mulher, foi lançada, essa doença sobre a mulher havia 18 anos. A Bíblia no relato não diz, em nenhum momento, quantos anos ela tinha. Ela continuava adorando a Deus. Eu fico imaginando, e olhando muitas vezes essa mulher, antes dela encurvar, antes dela ficar doente, muitas das vezes ela já era doente, como diz, ela já ia à casa do Senhor. Muitas vezes ela ia sadia, ela estava bem, ia à casa do
Foi lançada uma seta sobre a vida dela. Entenda, você que é crente, você não é de ferro, você não é blindado. Você, aleluia, também está aqui e vai sofrer, aleluia, as retaliações do inimigo. Você vai sofrer, aleluia, a seta lançada pelo inimigo. Você vai passar, aleluia, pelas provações que Deus tem para a tua vida. E só que muitas das vezes, como eu digo, aleluia, vai ser uma seta que o inimigo vai lançar sobre a tua vida. E vai ser uma enfermidade que muitas vezes, aleluia, ela não vai durar por pouco tempo. Muitas vezes vai ser como essa mulher. Foi lançada uma enfermidade sobre a vida dela. Ela permaneceu, aleluia, aquela enfermidade por 18 anos sobre a vida dela. Eu fico imaginando a cabeça dela sofrendo aquilo, aleluia. Muitas vezes ela achava que poderia ser parte espiritual, podia. Ou poderia ser normal, podia. Mas uma coisa ela não fez. Ela não parou de adorar o Senhor. Ela não parou a caminhada dela, aleluia, até a sinagoga. Ela não deixou de ir, aleluia, até a casa do Senhor. Eu quero te dizer assim, aleluia, não deixe as adversidades que vai ser lançada sobre a tua vida parar o teu chamado. Não podemos deixar as adversidades, aleluia, que acontecem no nosso dia a dia, parar nós de irmos à casa de Deus. Venha, aleluia, nem que seja arrastando, venha, nem que seja, aleluia, prostrado como essa mulher foi por 18 anos, porque ela não desistiu daquilo que Deus tinha para a vida dela. Eu fico imaginando quando ela estava adorando ao Senhor, ela falava, aleluia, muitas vezes assim: se Deus fizer, Ele é Deus sobre a minha vida hoje, mas se Ele não fizer, Ele vai permanecer sendo Deus sobre a minha vida hoje, mas a minha adoração vai estar dentro desta casa hoje. Aleluia, eu quero te dizer assim nessa noite, aleluia, faça como essa mulher, não deixe de adorar o Senhor, aleluia, não deixe as adversidades parar na tua caminhada, aleluia, até Jesus, não deixe. Ela podia, aleluia, muitas vezes não receber o milagre da parte de Deus. Não se entregue à adversidade, não se entregue aos problemas. A maioria das pessoas hoje eles se entregam aos problemas, como diz, as adversidades que aparecem. O que elas fazem? Elas param. Deus não quer que nós paramos no meio da caminhada. Jó, vai ser lançado sobre a tua vida agora, Jó. Tirou, perdeu tudo, família, bens, doença, tudo. Agora amaldiçoa-se Deus e morre. Ele me deu, Ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus quer ouvir isso de você nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor sobre a minha vida. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia, sobre nossas vidas. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor sobre as diversidades. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia, sobre as frustrações. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia, sobre todas as doenças. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia, sobre essa seta lançada de enfermidade. Bendito seja o nome do Senhor. E o que eu vou fazer é continuar a minha adoração, persistir em minha adoração. Eu quero te dizer assim nessa noite, pega o exemplo desta mulher, foi 18 anos prostrado com essa enfermidade e não desistiu. Sabe o que é 18 anos? Não é, aleluia, um mês, 2 meses que nós estamos dizendo, estamos trazendo assim 18 anos, praticamente meia vida, né? Para muitos, 18 anos, e você muitas vezes 1 ano, 2 meses na prova, já está murmurando, querendo abandonar, quer desistir. 18 anos e ela não deixou de adorar o Senhor. Porque, sabe o que? As promessas de Deus não falham. As promessas de Deus, elas não deixam de ser cumpridas. As promessas de Deus, elas chegam
na vida daquele que tem promessa. E eu quero dizer assim nessa noite: você está aqui, você tem promessa de Deus sobre a tua vida. Não deixe de adorar o Senhor. Aleluia. Todos que estão aqui têm promessa de Deus, e as promessas do Senhor, aleluia, ela há de ressurgir sobre a tua vida. Muitas vezes, aleluia, no momento que você menos espera, ou ela vai ressurgir na tua vida, aleluia, depois de 18 anos, ela vai ressurgir sobre a tua vida, aleluia, muitas vezes depois de 2, 3 meses, mas ela vai ressurgir sobre a tua vida, aleluia, no momento certo. Se você não parar de persistir, de vir adorar ao Senhor. E eu quero deixar esta palavra para você nessa noite. Reflita, persista, aleluia, que no momento certo Deus vai curar a tua infidelidade que o diabo usou. Glória a Deus. Aleluia, Deus é fiel. A palavra de Deus, 2 Coríntios 9, diz assim: 2 Coríntios 9, 7 diz assim: cada um contribua segundo o que propôs no seu coração, não com tristeza ou com necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Vamos orar pelos dízimos e ofertantes nessa noite. Deus tem bendição nesse momento. O Senhor vem abençoar cada dizimista e cada ofertante nessa noite, papai querido. Pai, abençoa também aquele, Senhor, que precisar de uma porta de emprego, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor Jesus. Se há alguém nos acompanhando pela live, que seja tocado também pelo Teu Espírito Santo, que tem suplicado, Senhor Jesus, por uma vaga de emprego, o Senhor vem abençoar para que essa pessoa consiga um trabalho. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz: amém. Podeis assentar na amada igreja. Oportunidade de estar com a irmã, já estará louvando. Em seguida, orando pela preletura da noite. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.
continuar louvando ao nosso Deus, maravilhoso. Esse é o teu nome, Vocês soberano. possam louvar juntamente comigo. Aleluias. A gente tem que confiar no Senhor. Não importa o que passamos ou vamos passar. Que a gente continue confiando no Senhor. Porque Ele está melhor para nós. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou teu Deus. Será te levar, vai me descansar. Lembrarás das promessas que eu te fiz. Quando for impossível, clamarás a mim. Lembrarás que sou teu Pai, não te esquecerás. Senhor, eu confio em ti. Aleluia. Glória. Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir. É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Eu quero ver tua fé quando o mundo te esquecer. Lembrarás que eu sou teu Deus. E se chorar, e se te machucar, lembrarás das promessas que eu te fiz. São muitas promessas. Quando for impossível, clamarás a mim. Lembrarás que sou teu Pai, não te esquecerás. Senhor, eu confio em ti. Ai, quantas vezes desistimos da luta, voltamos para trás. Aleluia. Mas o Senhor está falando essa noite, confia. E você vai declarar juntamente comigo nesse louvor. Pai, eu confiarei em ti, porque o Senhor tem muito mais a oferecer do que eu mesmo sozinho. Confiarei, Pai, eu confiarei, Pai, eu confiarei. Pai, eu confiarei. Estou enfermo, mas vou confiar em ti, Senhor. Confiarei, Pai, eu confiarei. Eu confiarei, Pai, eu confiarei, Pai, eu confiarei, Pai, eu confiarei.
porque grandes são as obras do Senhor em nossas vidas. Aleluia. Vamos orar para a plenitude dessa noite. Vamos se colocar de pé nesse momento onde o Senhor já falou, o Senhor já ouviu as nossas orações e vai continuar falando através da sua palavra. Fique atento neste momento para ouvir a palavra do Senhor. Aleluia. Senhor, Deus amado Pai, aqui está a sua serva, Senhor, que vai trazer a tua palavra essa noite. Que o Senhor venha usar poderosamente a vida da tua filha, como o Senhor sempre tem usado. Que nós venhamos sair daqui com um vaso cheio de azeite, cheio da tua presença. Que a gente venha guardar a palavra do Senhor nos nossos corações e venhamos praticar dia após dia. Que o Senhor continue falando com a tua igreja, Senhor Deus. Essa oração que nós fazemos em teu nome. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. O Senhor é fiel. O Senhor já tem falado através do louvor. E eu creio que Ele vai continuar falando com a amada igreja através da sua palavra. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor hoje é culto de missões. E Deus me trouxe essa palavra no meu coração. Assim como serve para mim, serve para os irmãos, que a caminhada com Cristo não é fácil. A caminhada com o Senhor, ela é árdua, ela é dolorosa muitas vezes. Mas eu creio que as dores são confortáveis para nossas vidas. As dores que muitas vezes o mundo nos traz, ela é confortável porque a gente sabe que quando o Senhor vir buscar a sua igreja amada, vai ser totalmente diferente. E a palavra que o Senhor me deu se encontra em Atos 13. Aleluia. Atos 13. Aleluia. Do 1 ao 12, irmãos. Atos 13, do 1 ao 12. A primeira viagem missionária de Barnabé e Saulo. Aleluia. E a palavra do Senhor vai falar bem assim. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, e saber Barnabé e Simeão, chamado Niger, Lúcio, Cirênio e Manaim, que foram criados com Herodes e o Tétrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, pronto sobre eles a mão, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamando Bar-Jesus, o qual estava com procônsul Sérgio Paulo, homem prudente, este chamado a Barnabé e Saulo, procurando muitos ouvir a palavra de Deus, mas resistiu-lhe e Elimas encartados, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé procônsul. Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, e disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia inimiga, de toda a justiça, não cessarás de perturbar os que retos caminham do Senhor? Eis aí, pois agora contra ti a mão do
Senhor e ficará cego, sem ver o sol por algum tempo, e no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. Então o proconsul, vendo o que havia acontecido, creu na maravilha da doutrina do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Essa é a história de Paulo, sobre a sua viagem missionária, a paixão de Paulo sobre a missão do Senhor, que era levar a palavra do Senhor para muitos. Muitos ainda não conheciam o Senhor Jesus. E a primeira viagem missionária de Paulo é sobre a separação. Paulo e Barnabé foram separados, mas eles foram chamados pelo Espírito Santo de Deus. E é assim que acontece sobre nossas vidas. Muitas vezes nós temos o chamado, mas nós somos escolhidos pelo Senhor. E através da escolha do Espírito Santo, a vida de Paulo foi transformada. E assim é nossas vidas sendo transformadas hoje em dia, sobre a nossa missão aqui na terra que Deus nos deixou, a pregar o Evangelho do Senhor, a levar almas que não sabem ainda de Jesus Cristo à casa do Senhor, a conhecer Jesus, aquele que nós conhecemos tanto. E quando Paulo atravessa para o outro lado da ilha, ele encontra falsos profetas, pessoas que faziam magias, mas ele tinha o Espírito Santo ao seu favor. E o Espírito Santo que habitava nele falava que aqueles homens eram enganadores. E ali, com a autoridade do Senhor, desceu sobre ele expulsou os demônios daqueles homens. E tanto que eles ficaram cegos, do jeito que Paulo falou para eles. Eles iam ficar um tempo na escuridão. E o chamado que o Senhor tem para nossas vidas é doloroso, muitas vezes é triste. Somos humilhados, maltratados. E assim foi Paulo. Quem era Paulo? Antigamente conhecido por Saulo, um perseguidor dos cristãos. Ele perseguia todos os cristãos. E ali ele achava que ele estava blasfemando, porque ele não conhecia, ele não tinha tido um encontro com o Senhor Jesus. Mas a vida dele foi mudada a partir do momento que ele teve um encontro com o Senhor Jesus em Damasco, aonde Jesus abriu o seu entendimento sobre ele, aonde ele conhece as maravilhas do Senhor, onde ali ele faz um juramento que ele ia pregar o Evangelho aos quatro cantos daquele lugar, onde Jesus não tinha ido, ele ia falar do amor que o Senhor tinha por cada um. A viagem missionária de Paulo começa a partir do momento que ele tem um encontro com o Senhor Jesus. E hoje, quem tem um encontro com o Senhor Jesus sabe as maravilhas que ele pode fazer. Aleluia. Sabe o impossível pode acontecer sobre nossas vidas. Porque o Senhor é o Deus do impossível. O impossível para Ele não é nada. O que é impossível para nós é possível para Ele. E assim começa a trajetória de Paulo, pregando o Evangelho junto com Barnabé. A caminhada até Damasco convocou para uma nova e poderosa missão, para abençoar muitos e levar o perdão, a herança do evangelismo, apresentar o Senhor Jesus, que muitos não conheciam naquela época. E hoje nós temos a oportunidade de conhecer o Jesus de perto, de conhecer a palavra dele, de pregar a palavra dele. Mas nós estamos acomodados muitas vezes, porque achamos que o Senhor não nos chamou para fazer a obra do Senhor. Nós somos todos missionários. Aleluia. O Senhor nos
E a palavra, ela tem que ser pregada com fé, com perseverança, com exatidão. A gente também temos que testemunhar, muitas das vezes, o que o Senhor pode fazer, levar a palavra para outras pessoas. Mas muitos abandonaram essa missão. Muitos ficaram acomodados. E o acomodismo muitas vezes enfraqueceu pessoas. Muitos só querem ficar hoje em dia sentado no acomodismo, não quer abraçar a obra com amor. E Paulo, naquele momento, mesmo nas dificuldades daquela época, ele abraçou a obra do Senhor com amor. Ele fazia com amor. E ele tinha o Espírito Santo do lado dele, assim como nós temos. E os planos humanos muitas vezes são falhos, mas os planos de Deus não. Os planos de Deus é bem maior do que a gente possamos imaginar. E a perseverança de Paulo foi o melhor. A perseverança dele. Porque, irmãos, quem conhecia Paulo antigamente, não na presença como Paulo, o pregador da palavra do Evangelho, muitas vezes, eu creio que nas vezes que ele foi pregar para muitos, quem conhecia ele no passado, falava, aquele que era um matador de cristãos agora está pregando a palavra de Jesus? Quantas vezes ele não escutou isso na sua caminhada? Quantas vezes ele não foi humilhado, maltratado, pisoteado, mas ele perseverava. A perseverança era o ponto firme dele, perseverar na palavra do Senhor. E o Senhor, Ele nos leva também a ser persistente. A persistência é que nos leva ao caminho, o caminho de ganhar o galardão nosso. A persistência é o melhor lugar para se fazer a obra do Senhor. Persistir, orar, honrar aquele Deus vivo que nos honrou. E a resposta de Deus, quando Paulo estava cheio do Espírito Santo, quando a cegueira daqueles homens, através dele, mostra que a missão que a gente tem que enfrentar e a resistência espiritual é a autoridade de Deus que vai prevalecer sobre nossas vidas. A prevalecer de Deus sobre nossas vidas. Glória. A fé, ela nos fortalece. Apontar o dedo, o apontamento do dedo sobre a nossa vida muitas vezes nos dá desânimo. Mas Paulo, mas os seus companheiros persistiram no mesmo sentido, fraqueza, enfrentando o abandono, porque muitas pessoas abandonavam. E qual é a diferença nos tempos de hoje? Nós somos muitas vezes apontados com o dedo. Muitas vezes muitas pessoas abandonam a gente, para de conversar, porque fala assim, mas depois que você virou cristão, você é muito chato, você é muito crítico, você já não faz mais as mesmas coisas que você fazia antes com a gente. Mas quando a gente abandonou o mundo, as coisas ficaram todas para trás. E ninguém hoje em dia quer saber mais de abandonar as coisas do mundo. Muitos ainda estão com as coisas do mundo, estão carnais, mesmo dentro das igrejas, ainda estão carnais, ainda estão vendo, vem aqui só marcar presença. E isso tem
entristecido o coração de Deus. Ele fala: cadê os meus escolhidos? Cadê os meus filhos amados? Cadê aquele que eu escolhi para fazer a minha obra? Cadê aqueles que é enviado? Aleluia. Cadê eles? Aonde eles estão? Estão acomodados. E Deus fala para nós: não se acomodeis com as coisas daqui da terra, porque o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é no céu. Então não só pegai com as coisas daqui, mas sim com as coisas de Deus, porque é ela que nos leva a chegar até Cristo. Aleluias. O Senhor é um Deus poderoso que pode fazer. O Senhor é um Deus que cura ainda hoje, como no passado. Ele quer nos usar, mas só que nós estamos acomodados, nós estamos com medo de fazer. Nós muitas vezes temos medo de chegar no irmão e entregar uma palavra que o Senhor está nos revelando. Muitas vezes a gente está com medo de colocar a mão no irmão e orar pela enfermidade do irmão, achando que Deus não vai fazer. Não é nós que fazemos, irmão, mas sim Deus. Ele que nos usa, é Ele que nos capacita, é Ele que nos transforma. É Ele que tem que nos colocar de pé. Fazei a minha obra enquanto há tempo, porque vai chegar um tempo que a gente não vai poder fazer a obra mais, que a gente não vai poder mais sair nas ruas pregando a palavra do Senhor, a gente não vai poder mais entrar nos hospitais e orar pelos enfermos, a gente não vai poder mais estar em lugares públicos adorando e louvando o nome do Senhor. Vai ser triste esse momento, irmãos. A gente vai procurar adorar o Senhor e não vai poder, a gente vai ter que ficar com a boca calada. Nem a Bíblia já vai poder ler mais, porque vai ser para mim. Mas o Senhor fala: persevere na minha obra, persevere, porque eu sou Deus que usa você em todas as circunstâncias. Muitas vezes você acha que Deus nos abandonou, muitas vezes Deus está em silêncio, mas sabe por quê que Deus está em silêncio? Porque Ele quer fazer você mais forte. Muitas vezes você ora e acha que Deus não te escutou, mas Ele escutou desde o primeiro momento que você ajoelhou e clamou o nome dEle. Mas Ele fica em silêncio, sabe para quê? Para ver se você continua perseverando, para ver se você continua adorando, para ver se você continua glorificando o nome dEle. Como fala aquele louvor: se eu fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Nós somos escolhidos dEle. Nós não devemos ficar triste, mas sim ficar alegre. A fé fortalece. A fé, ela traz muitas vezes um conforto. O que é que Satanás quer sobre nossa vida? Nos deixar triste, nos deixar entristecido, nos deixar fraco, apontando o dedo que você não é capaz, que você não é ninguém, que você não faz, tentando desviar você do foco e do alvo, que é o Senhor. Mas a primícia tem que ser dele. O seu levantar, desde o seu caminhar, tem que ser entregue a Ele todos os dias da sua vida. A sua saúde, o seu bem-estar, tem que ser entregue a Ele, para que o seu corpo esteja bem durante o dia. Comece a exercitar. Você acha que Paulo não fazia isso na época dele? Fazia, porque ele vivia triste. Muitas vezes ele orava lá e falava: Senhor, tira esse espírito da minha carne. Ele falava assim: tira esse espírito. Muitas vezes, talvez é aquelas lembranças do passado, aonde ele perseguia os cristãos, aonde pessoas apontavam o dedo: você foi assassino e agora você está pregando a palavra. Irmão, Deus transforma.
Aleluia. Deus transforma. Não importa quem você seja, não importa de que maneira você entra na igreja, Deus transforma. Fala assim, você pode entrar do jeito que você tiver, mas você não vai sair da mesma maneira. Você não vai sair da mesma maneira, porque eu cuido de você. Glória. E a obediência de Paulo foi um ponto importante na missão dele. Ele não fazia nada sem a instrução do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Ele não fazia nada sem escutar a voz de Deus sobre a sua vida. E para ele, como Paulo fazia? Assim como nos dias de hoje, para a gente escutar a voz de Deus. Descia em oração, jejuava, perseverava na palavra do Senhor. E é assim que nós devemos ser: perseverar, jejuar. Para fazer a obra missionária, irmãos, nós devemos fazer esses 3 tipos de coisa: orar, jejuar e buscar na palavra do Senhor. Porque é assim que Deus usa a cada um de nós. Muitas vezes você chega aqui, louva o Senhor, glorifica o nome do Senhor, fala o nome do Senhor, mas você fala assim, quando você sai deste lugar, eu me sinto vazio. Você pode estar aqui pregando a palavra, orando, e lá fora você se sente vazio. Você se sente incapaz. Eu faço a obra do Senhor aqui dentro, mas lá fora eu me sinto incapaz de orar por um irmão que precisa. Aleluia. Lá fora eu sou incapaz de entregar uma palavra do Senhor. Lá fora eu sou incapaz de adorar o nome do Senhor em público. Aqui eu sou tudo, mas lá fora eu não sou nada. Eu sou ninguém. Eu sou um vazio. Irmão, não tenha medo não. Não tenha medo de orar por ninguém que pede uma oração na frente. Não tenha medo de louvar em lugares públicos não. Se Deus não mandou, faça. Não tenha medo de entregar a palavra que o Senhor muitas vezes fala para você falar, para entregar para outra pessoa. Não tenha medo não. Faça. É assim que começa a missão missionária. Não é aqui dentro da igreja, lá fora. Foi lá fora que Paulo começou. Em lugares onde Jesus não passou, que Paulo começou. E lá ele começa a conquistar multidões e multidões e multidões. Foi lá onde ele fundou as igrejas. Aleluia. As igrejas missionárias que falavam da palavra do Senhor. Quando há um tempo atrás ainda teve uma campanha que falava a parte lá que Paulo em Efésios começa a fazer a sua primeira missão lá. E ele já tinha passado por Efésios, tinha visto um pouco lá e via que muitos navios chegavam lá, muitas pessoas. E ele começa a falar assim: se eu pregar a palavra ali, muitos serão alcançados. Lugar público onde chegava muita gente. E ele, antes de fazer isso, ele voltou para Corinto. E depois ele voltou naquele mesmo lugar. E aonde ele começa a pregar a palavra do Senhor. Aonde ele começa, ficou 3 anos falando da palavra, das promessas que o Senhor ia fazer, daquilo que o Senhor ia colocar na mão de pessoas lá. E foi aonde foi conquistando o coração de cada um. E hoje, o que nós estamos fazendo? Estamos pregando a palavra do Senhor aqui, glorificando o nome dele. Estamos orando por pessoas enfermas, por cura. Estamos fazendo a missão do Senhor, nos deixou aqui na terra. Nós devemos buscar com a presença do Espírito Santo para a nossa vida, onde Deus está a nos chamar para atuar.
obra, ide pregar o meu evangelho, ide e fazer discípulo. O missionário é aquele que fica só aqui, vai pular, vai no campo, vai no outro. Não, o missionário começa aqui, dentro da igreja, fazendo aquilo que o Senhor nos colocou para fazer. O missionário tem que sair para fora. Sai para fora, sim. O missionário faz a obra para fora. Mas primeiramente a missão começa aqui, no nosso município, na nossa igreja, no nosso bairro, aonde Deus nos colocou. Aleluia. A missão não é restringida em lugares distantes. A missão começa na igreja. Precisa ser o quê? A igreja missionária. A igreja é a missão missionária. A igreja começa a fazer a missão aqui. E o nosso propósito também é ao nosso redor, os bairros. Os bairros onde nós moramos, onde nós conhecemos os vizinhos, falamos do amor do Senhor. Isso é ser missionário. Glória a Deus. Aonde nós chegamos muitas vezes, tempo atrás, um ano mais ou menos atrás, eu estava lá na pensão, sentada, esperando o horário do ônibus para vir, onde eu estava sentada e sentou a irmã Leninha e sentou uma senhora que eu não conhecia, ela de outro lugar, estava acompanhando sua mãe que estava com câncer, e aonde ali ela começa a conversar, aonde ela começa a contar sobre sua vida, sobre o que estava acontecendo, que ela estava ali. E ela, do nada, ela fala: "Você ora por mim?" Eu falo: "Eu oro." Então vamos orar. Fala uma palavra para mim. Eu abri uma palavra da Bíblia e entreguei para ela. Onde essa mulher começa a chorar, ela começa a profetizar sobre sua vida, falar aquilo que o Senhor tinha para fazer, que ela achava incapaz. Porque ela tinha uma certa idade, ela se achava incapaz de fazer a obra do Senhor. Mas não importa a idade que você esteja, pode você ser criança, até o ancião, Ele te usa. Ele te usa de todas as formas. Não tem idade para Deus te usar. Deus te usa desde criança até o ancião, porque o Senhor faz sobre nossas vidas é extraordinário, irmãos. Ele te chamou desde o ventre, e é assim que Deus nos chamou. Não importa o lugar que você esteja, se você tem que fazer a obra, faça. E a paixão por Paulo pelos perdidos, pelos pecadores, pelos aqueles que não conheciam o amor do Senhor, foi mútua. É assim que a igreja deve ser como Paulo, ter paixão, ter um amor tremendo pela obra, ter ternura, ter comunhão, ter graça, para que a salvação de Jesus chegue até as outras vidas, para que a salvação do Senhor chegue para pessoas que não conhecem ainda a palavra do Senhor. Um dia eu estudando a teologia minha básica, fala que juntando o mundo todo, ainda terão pessoas que não vão conhecer a palavra do Senhor Jesus, porque não vai alcançar até a vida do Senhor Jesus, porque tem lugares que não vão conseguir acessar. Aí nós, com curiosidade, falava assim, falando para o professor assim: mas
essas almas serão salvas? Sim, serão salvas, porque a gente já nasce com Deus dentro da gente, que é o Espírito Santo do Senhor. A bondade, a benevolência vai estar aqui dentro da gente. E a gente, como os filhos, eles sabem que a gente nasceu com um pai. Não um pai terreno, mas que é um pai, que é o pai de todos. Então, irmãos, a gente temos alcançar o máximo de almas possíveis a ser alcançado, seja pelas redes sociais, seja pelos missionários que são levados para fora em outros países, lugares que eles podem alcançar. E nós temos que orar por esses missionários que levam a palavra do Senhor, orar por eles, glorificar o nome deles e orar por cada um de nós, que nós somos os missionários que o Senhor deixou aqui na terra. Nós somos aqueles pregadores que vão anunciar o reino do céu. Nós somos aqueles que fomos chamados desde o ventre da nossa mãe para pregar o Evangelho, o ID do Senhor Jesus. Então, não fique preocupado se você fala assim, eu tenho idade, já sou pessoa de idade, que Deus não vai te usar, Deus vai te usar. O poder é extraordinário. Deus vai te usar na intercessão, Deus vai te usar em várias formas da vida. Não deixe de fazer o ID do Senhor. Você tem chamado, você foi escolhido. Então continue fazendo aquilo que o Senhor ordenou a fazer. Glória a Deus, aleluia. Espero que os irmãos tenham colocado essa mensagem no seu coração. Glória a Deus. Que você é um escolhido, que você foi chamado, que você tem uma obra para fazer, que você tem uma obra para continuar, porque o Senhor deixou aqui na terra para fazer a missão. E se a palavra do Senhor essa noite falou contigo, enquanto eu estiver louvando, se quiser estar aqui na frente do pastor, está orando por cada um de vocês, fica à vontade, porque o Senhor, Ele faz o impossível acontecer sobre a sua vida. E é por isso que nós temos que glorificar o nome dEle. Não importa a situação, não importa a circunstância, porque o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra sobre nossas vidas. Não fuja do seu chamado, porque se o Senhor chamou, você vai cumprir. E aqueles irmãos que sentem no coração de estar aqui na frente, passando essa hora por você, enquanto eu adoro ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glorifica o nome dele. Tenha vergonha, irmãos. Pode ir aqui em frente. Aleluia. Muitas gerações rendidos em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. É Deus. Aqueles que se foram e os que hão de crer, contando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é mais alto, teu nome é maior, teu nome é sobre todo. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todo. E os anjos clamam, santo, toda criatura
Nós queremos, Pai querido, agradecermos, Pai, por tudo que tens feito em nossas vidas, porque temos guardado essa semana, por termos abençoado, Senhor Jesus. Pai querido, Santo, abençoa cada irmão, cada irmã, leva com segurança para casa, acaba proteção sobre toda a casa, sobre famílias que está aqui nessa noite, Pai, porque nós somos dependentes de Ti, Pai. Em anjos, Pai querido, eu te peço agora nessa noite, Pai, sobre famílias que estão precisando, Pai querido, nessa noite, Pai, de libertação, Senhor. Pai querido e santo, vá lá, Senhor Deus, e venha, Pai querido, abençoar, guardar cada um e levar com segurança para casa. Nós te clamamos como igreja nessa noite, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém. Amém. Não saia sem cumprimentar teu irmão. Lembre-se, terça, culto do ciclo de oração. Quinta, culto de cura e libertação. E domingo vai ter culto da família. Glória a Deus. Terça campanha. Aleluia.